Essa semana que passou agora, nosso presidente da República foi para a Noruega. Entre a passagem dele pela Europa, pela Rússia e tal. Mas lá ele teve com a primeira-ministra. E a primeira-ministra disse, a primeira notícia que ela foi dar para ele, dizendo que cortaram 50% do investimento que seria dado para colaboração e ajuda da proteção, para ajudar a proteção da Amazônia. Mas que vão cortar exatamente porque estão vendo que não existe nenhum tipo de comportamento que agrade a eles e que também haja confiança naquilo que está sendo feito. E eles não são idiotas, estão vendo que a Amazônia está sendo detonada. Não é de agora, a Amazônia está sendo detonada há séculos, mas cada vez aumentando mais. Quanto mais esses políticos discursam que vão proteger a Amazônia, é a vez que eles mais agridem a Amazônia. Tenta manter a população calada de um lado e as máquinas agem do outro. Ressaltei até que na região amazônica, 40, 50 anos atrás, o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia e por isso muitas áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que exige exatamente evitar-se o desmatamento. E mais recentemente, a senhora registrou, nós vetamos medidas que ampliavam enormemente áreas propícias, digamos assim, para o desmatamento. E nós estivemos lá em Belém do Pará. Quando fui numa festa, um encontro com a banda, a orquestra, não é banda, a orquestra de cello da Amazônia, onde eu sou padrinho. Eles me convidaram como padrinho e eu estive lá. Primeiro fui assistir o grande concerto. No dia seguinte aluguei o avião e fui fazer, disse pro piloto, vamos rodar aí alguns setores aqui em torno, dentro da mata, por cima da mata, para ver como é que está o comportamento. Eram lugares que mais foi agredido, aonde desmata. Eu disse, perfeitamente, eu tenho 32 anos que eu sobrevoo, é assim que nós fizemos, é assim nós fomos, é assim nós vimos. Toras descendo rio abaixo que foram retiradas da mata durante a semana, ficaram escondidas nos canais dentro da Amazônia. E nos sábados, era um sábado, eu voei entre 10 e meio-dia, foi o meu período de voo. Vinha duas grandes balsas carregadas de toras. Aí eu perguntei no ar ao piloto, essas toras vão para onde? Diz, vai para os engenhos. Eu digo, mas isso está tudo ali. Não, é porque no sábado e domingo, dia de feriado, não tem fiscalização. Quer dizer que será que os fiscais de lá não sabiam disso? Ou será que há um convênio para deixar isso correr solto, hein? Bom, vocês assistam a imagem, por si, elas falam.
vamos falar do Rio Paraíba. Rio Paraíba quase morreu 2 anos atrás. 2 anos e meio, mas 2 anos mais. O que acontece com o Rio Paraíba? Não, começou a secar. O Rio de Janeiro quase que fica sem água. Todas essas cidades ribeirinhas do Rio Paraíba, que dependem dele, inclusive, até as próprias indústrias poluem, que joga a poluição lá dentro, mas precisa da água dele, quer dizer, pega uma água e joga um lixo de volta. E surge que São Paulo estava secando tudo lá, que todo mundo assistiu, o mundo inteiro soube disso. Então o governador de São Paulo convidou o governador do Rio. O governador do Rio também foi sentimentalmente sentindo o problema, o drama de São Paulo. Se mandaram para Brasília. Brasília se encontraram com a presidente da República. Nós vamos arrumar solução. Eles iam fazer chover, eles iam botar toda a beira do rio, iam reflorestar, eles iam fazer a nascente ressurgir, eles iam fazer milagre. Eu acho que não. Eles iam fazer mais uma estrutura para ir a lugar nenhum, como fizeram o velho Chico, que ainda não resolveu o problema, gastando milhões ali, bilhões lá no velho Chico. Mas a porcentagem dos políticos não tem a menor dúvida que ia sair para algum lugar. Como diz, o tiro saiu pela culatra. Então, o que aconteceu com o Rio Paraíba? Todo mundo preocupadíssimo. E até o Santana, diretor lá do Fantástico, me liga, eu soube que o senhor voou sobre o Rio Paraíba agora, e agora eu queria fazer uma matéria fantástica perfeitamente. Aí eu fui pro Rio, encontrei lá com o pessoal, gravamos, peguei as minhas imagens aéreas, botei dentro, ele pegou um carro, percorreu, foi até São Paulo. Corri atrás para ver informações, tomando depoimentos. Era exatamente por ilusão. Porque se não há água, quem que vai botar água onde não tem? Um milagre político? Não. Não tem como. Então o que eles iam fazer? Ia construir um negócio lá em São Paulo. Tanto é que eu falo isso no momento que eu desço do avião. No ato, no dia, eu previ isso. E falo inclusive da energia elétrica. Como aconteceu quando estava lá em Três Marias, debaixo das compotas. Não caiu uma gota d'água, mas o dia antes a presidente da República tinha baixado conta de luz. Era a campanha eleitoreira. Era perto das eleições, era o ano da eleição. Quando terminou a eleição, a conta foi lá para cima. E o povão brasileiro é que paga esse estrago. Isso foi um estrago. Foi uma ilusão implantada. Estamos aqui agora, nesse momento, de fronte ou de frente com uma segunda comporta, quer dizer, a parte mais forte, mais alta, o maior paredão de Três Marias, da represa Três Marias. E que daqui sai a energia elétrica, que certamente não só praticamente abastece, ou poderia abastecer o estado de Minas, mas que ajuda um pouco quando tiver no pleno vapor, plena produção, ajuda muito o Brasil. O Brasil está preocupado com isso. Até porque as contas de energia elétrica, que serviu lá atrás para campanhas políticas, para demagogia, e na realidade agora quem vai pagar a conta é o enganado. Nós, eu, vocês que estão aqui. Sabiam, eram sabedores que no momento da campanha política já havia seca e que deram bono de energia elétrica a redução de 16% a 20%. Que não podiam ter feito isso. Fizeram campanha. Campanha com o quê? Com essa seca, com isso que está aqui? É isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. É isso que o povo quer, não é isso que o povo quer. Então, está aqui uma realidade das grandes promessas furradas desse país. Estamos de costa por ela. Aqui, eu estou falando aqui, olhando para este monumento
de pedra, de concreto, que hoje tem uma pequena utilidade. Suposto, se não vier água, se não chover, isso aqui é um elefante branco. Então eu quero, resumindo isso tudo, eu quero dizer que temos que preservar e cuidar do meio ambiente sem discurso furado. Certo? Com essa força. Bom, hoje nós vamos partir daqui, de Resende, rumo a Cabo Frio. Isso o seu tempo não atrapalhar mais, acho que já está abrindo aqui. E nós temos feito ontem um trabalho maravilhoso. Saímos de lá de Campos, viemos sobrevoando todo o Rio Paraíba. De lá até aqui, claro. Aqui é uma etapa da vida. Depois daqui uns dias voltaremos a fazer daqui a São Paulo. Mas o que se vê é de um pobre rio, que eu não sei como que ele ainda continua vivo. É um rio que tem N indústria que bota aquela poluição direta dentro do rio. E por incrível que pareça, todas já se instalam ali. Não bastasse o pessoal que desmata, o pessoal que faz todo esse aproveitamento da água, que precisa da água, quer dizer, cospe no prato que come. O que se viu são mais 2 represas, usinas, que a gente viu de Campos para cá. É extremamente necessário, isso faz parte, isso precisamos da energia elétrica, porque há uma crise escondida por baixo dos panos que finge que não existe essa crise, mas de fato ela existe. Então eu acho que o que nós temos que repensar o Brasil, repensar os nossos rios, o problema cultural nosso é igual, tanto aqui como na Amazônia, como no Velho Chico, central do país. São os mesmos costumes e o mesmo comportamento. Detonar, desmatar, enfim, fazer o que não se deve fazer com as nossas águas. Se nós fôssemos retroagir a existências, bilhões de anos que existem esses rios, e que em 50 anos para cá nós estamos acabando com tudo. Há uma população de 200 milhões de cidadãos no Brasil. 200 milhões, mas num país que tem 14% da água do planeta. Já praticamente mais da metade comprometida. Principalmente os córregos, as nascentes, mais perto da população. E o que será daqui mais 50? Será que ainda vamos ter algum rio? Será que esses caras aqui em torno aqui de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, essas indústrias estão tratando o seu resíduo industrial, que é perigosíssimo, os metais perigosíssimos que caem dentro da água? Essa água está sendo consumida. O que nós temos para fazer é exatamente tomar outro rumo, é outra medida. Discurso político, achar que o cara do partido tal vai resolver o problema, vai nada. Em primeiro lugar, que no Brasil, precisa de pessoas técnicas, não políticas, administrando o país, nessas áreas principalmente complicadas. O que nós vimos no Velho Chico foi uma coisa de louco, Velho Chico.
O que nós vimos que estão assistindo aqui, fazendo esse rio, o que nós fizemos de outros rios, o Tietê de São Paulo, em 2010, a gente fez toda a extensão do Tietê, onde ele possui ainda 10 ou 12% de mata ciliar preservada. O resto já foi. É o rio que São Paulo precisa agora. Precisaria trazer água de lá. Agora São Paulo vai entrar nesse rio aqui perto, vai retirar água da onde quase não tem. O Rio de Janeiro está sem, vai ficar órfão de precisa. O rio daqui, Paraíba, é que abastece. O Gandu é que abastece o Rio de Janeiro. Então é uma coisa impensada, mas quando se resolve lá em Brasília, acha que a política vai resolver, supera tudo, a natureza, essas coisas não tem nada a ver. O que tem a ver é política. Aí sai de mão dadas, dá uma satisfação na mídia. Amanhã não tem problema solucionado não. E nós que estamos sobrevoando, estamos olhando, estamos de olho, iremos fazer aos poucos todos os principais rios do Brasil. É que temos outras ideias, é outro departamento, estamos vendo com outro ângulo. Esse ângulo que a gente tem é triste, é péssimo para nossas gerações futuras. É horrível ver um comportamento covarde desse pessoal que se chamam administradores do país. Falta energia elétrica, o ministro está lá, na hora do discurso apaga a luz, dizendo que o Brasil não ia ter apagão. Apagou na cara dele. Aonde nós vamos acreditar, né? Então, este é a nossa preocupação, essa é a nossa preocupação. É por isso que nós estamos desdobrando, botando até em risco. Essa noite esse avião rodou aqui com temporal, mas está aqui pronto para voltar. Então, nós estamos no meio do métier, nós estamos aqui para levar ao conhecimento público o que funciona na prática e o que não funciona. Vocês que estão assistindo isso podem ficar cientes que não funciona. 90% do país, ele anda no bumba meu boi, no toque de caixa, que não sabe onde busca o dinheiro, que não paga os funcionários públicos em dia, que não paga as suas obrigações em dia, que taxa impostos em cima do trabalhador, que sangra todo mundo, mas cada vez gastam mais na politicagem, nos gabinetes, nos padrinhos políticos, nos companheiros políticos. É isso. É assim que nós vamos ver. A nossa preocupação, minha, pelo mínimo, Ernesto Galiotto, é deixar algo para as futuras gerações, para amanhã. E vou cobrar a esses que estão ali que dizem que fazem alguma coisa. Amanhã nós estaremos atentos, depois da manhã também, para ver se o discurso vai solucionar o problema das gerações que vêm aí. Isto é uma vergonha, resultado de uma incompetência, de um foco de incompetência de oportunismo. Roubam, todas as grandes empresas do Brasil estão furtadas, estão aí tentando justificar que não roubaram, não. Se não houvesse um juiz como esse do Paraná, que merece um monumento em Curitiba no futuro, estaria tudo caladinho. Estava resolvido. Uma Polícia Federal boa, que age, que faz, que vai lá buscar. Falta prender mais 2. Agora queremos ver esses 2. Que são os grandes culpados. Um já teve pena, o outro já cumpriu, já foi cassado, mas está envolvido também. Ainda não foi citado. E outros que estão aí no poder. Vamos aguardar o que vai ser, o que será amanhã. Nessa, eu decolo daqui, fui. Estou indo a Cabo Frio, um forte abraço a todo mundo. E daqui a pouco estaremos lá para editar esse material e para ver o que nós fizemos sobre o Rio Paraíba.
a vítima Rio Paraíba. Obrigado. O interesse, inclusive, da TV Globo de fazer o Fantástico, Felipe Santana mandou um cara me buscar em Cabo Frio. Fomos lá, juntamos as imagens e fiz uma baita matéria fantástica, porque o problema era gravíssimo do Rio Paraíba. A trajetória é uma seca violenta. Chamou mais atenção foi o aparecimento de mais ilhas que eu digo, ilha de soreamento, né? E a seca. Bom, em Viena, em 1990 era a Copa do Mundo da Itália, mas eu disse para o maestro, meu grande amigo, Isaac Karamazov, que ele estava como diretor de uma orquestra sinfônica de Viena. Eu disse, estou indo para a Itália, se der um jeito eu vou lá. Ele disse, duvido, você não vai vir até aqui em Viena, porque é longe. Eu digo, pego o avião e vou para aí. Não foi o que eu fiz. Quando eu cheguei em Viena, ele estava em Estrasburgo, que era um festival de músicas internacionais, de orquestras, que todo ano fazem lá. E eu esperei em Viena, e ele chegou no dia seguinte, e eu até almocei na casa dele e tal, não sei o quê. Mas nesse meio tempo, assisti um grande concerto no salão, lá da sala principal de concertos de Viena. No hotel que eu estava, chegou um da delegação brasileira, que era José Rosenberg, ministro do Meio Ambiente do Fernando Collor de Mello. E ele estava revoltadíssimo porque, na véspera, teve lá um encontro de países que discutiam questões ambientais, como se discute tanto nesse mundo, se resolve nada. Mas ele foi lá e pedindo socorro, que tinha que mandar grana para o Brasil, ajudar o governo para salvar a Amazônia. Mais um, né? Quer dizer, mais um desses que vocês conhecem. Resumo, o José Rosenberg, na hora dele falar, ele foi lá e disse, primeiro, aqui não é um bom exemplo para salvar nossas florestas, porque aqui foi os primeiros países que desmatou, que detonou suas florestas. Então, quer dizer, o exemplo é péssimo. Segundo, pedir dinheiro aqui, para salvar a Amazônia, se não é nada disso que está acontecendo. A Amazônia está sendo detonada. Então eu sou contra isso como ministro, eu não admito esse tipo de coisa, eu acho que as coisas não estão bem claras, enfim, protestou contra aquilo e disse que não era pedido dele aquele pedido que o presidente da República fez, ele como ministro. Bom, o que fizeram? Demitiram o ministro. Encontrei ele no hotel, ele sentiu lá, porque vazou um papo lá, não, o presidente da República vai demitir o senhor, porque o senhor não devia ter falado assim. Mas eu falei a verdade, como eu falo a verdade aqui para vocês que estão lá em casa. Eu estou falando a verdade demonstrando. E as imagens por si falam mais alto que eu ainda. Então, eu disse para ele, mas você nem devia ter aceitado ser ministro, porque eu te conheci em Porto Alegre há uns 10 anos atrás, e nós até conversamos sobre isso. Eu fui lá conhecer a tua área, onde você trabalha e batalha, você é um grande ambientalista, de fato, sério, e que era mesmo um dos melhores ambientalistas desse Brasil, se não é o melhor. O que aconteceu com ele? Ele de lá voltou para Porto Alegre e o presidente da República para Brasília. Mas é assim que funciona. Agora, a maior cara de pau é nós queremos ir lá e mentir para o pessoal e dizer, olha, aqui está tudo safo, aqui zero desmatamento. Só que o zero é o último lá. Eles não botaram os números na frente. Quantos números antes do zero? Então, é mentira. É mentira, tem perna curta. O sistema hoje da tecnologia, os caras fiscalizam a Amazônia muito melhor do que a gente. Vê todas as falcatruas. Então não adianta ir lá fora agora chorar porque a Noruega vai cortar o barato do Brasil, cortou a metade. Daqui a pouco vão cortar tudo. Eu só quero dizer que essa ministra deu uma lição de honestidade séria. Ela deve ter dito, nosso dinheiro é suado e sério, ele tem que ser bem aplicado.
Como na Amazônia não é aquilo que está assinado o compromisso, nós vamos acordar pela metade, quando for necessário, corta-se tudo. Então, mais uma lição, tá? Aprenda, brasileiros, vamos aprender a lição. Não, o povo não aprende, também tem muita gente que não aprende. Tem gente que aprende, mas tem gente que não aprende. Não estão querendo agora reeleger o Lula, que está aí há alguns dias de ir para a cadeia. Aliás, o senhor grande juiz que honra a justiça brasileira, o senhor é um representante legítimo. Meus parabéns pela sua atitude. Sérgio Moro seja o exemplo, e o senhor é o exemplo desse país. É cana sim, e desmaratar essas quadrilhas espalhadas nesse país. Porque nem todo juízes são como o senhor, tá? Eu conheço juízes um pouco diferenciado, que de repente faz até uma política com a própria justiça, mas o senhor não. Age assim. E nós, ambientalistas, tenho certeza que estamos do seu lado. Forte abraço. Um abraço a todos e a todos aqueles que vão assistir esse projeto. Fui!